E aí, galerinha, tudo bem? Tudo bem, nono ano? Como vai vocês? Professora Diana Faustino, dessa vez aí para fazer a nossa revisão de história, tá certo? Vamos embora ver o que é que vai cair aí no nosso, no nosso na nossa verificação de desenvolvimento, né, vai cair, é claro, os regimes totalitários, né, fascismo e nazismo, mas antes disso vai cair as principais características, tá, dos governos totalitários, lembrando aí a questão, né, da extrema nacionalidade, o nacionalismo, tá certo, a xenofobia desenvolvida, né, o racismo praticado principalmente pela Europa, pela Alemanha. A Alemanha ela vai ser bastante racista, né? Essa é uma característica, tá certo, da Alemanha. O totalitarismo, tá? Ou seja, o governo, o poder total nas mãos aí do ditador, tá? Vai ter uma presença muito forte do militarismo também, então eles vão exercer do militar para poder ter poder, né? Quanto maior o exército, maior o poder, certo? O anticomunismo, porque não tem a ideia de social, de igualdade entre todos, isso aí meio que não funciona muito bem, tá bom? Antiliberalismo, né? Nada de liberdade para o povo, muito pelo contrário, restrição e tal. Partido único, unipartidarismo, que seria aí apenas o partido próprio ditador, tá certo? Culto ao líder, tanto o Mussolini como, né, aí o próprio Hitler, eles eram amados pelos povos, né? Isso porque eles praticavam culto ao líder, a sua pessoa, eles eram pessoas boas e queriam melhor e tal, né? A propaganda governamental que fazia alimentar esse culto ao líder, e uma educação muito rígida e também voltada para o militarismo, porque eles precisavam criar militares para criar um exército ainda maior, tá certo? Então, estudar as características aí dos governos totalitários, beleza? Sobre o nazismo, professora, uma questão do nazismo, né, vai ser a presença do racismo muito forte, tá certo? O fascismo e o nazismo, que são aí dois movimentos que irão se destacar muito, porque eles irão fazer escolas, né? Outros países irão copiá-los, tá certo? O Hitler, né, ele tinha a ideia de pureza racial, e ele vai se diferenciar do fascismo, né, do Mussolini nessa lógica, porque ele acreditava que a raça ariana ela era superior a todas as raças, tá? Então, por essa razão, negros, índios, pessoas que tinham alguma deficiência física, mental, e os judeus, né, que foram os principais alvos, eram mortos, né, em nome da supremacia racial ariana, tá? Então isso aí acabou surgindo de maneira muito forte, beleza? Esse regime era caracterizado principalmente pelo totalitarismo e pelo racismo, né? Então o nazismo vai ter essa característica muito forte, sem contar que a presença do Hitler também ela vai ser muito, muito forte, e a Alemanha vai ser o segundo país mais industrializado, a se industrializar, e a Alemanha vem com tudo, tá certo? Nessa situação, para dar um pontapé inicialzinho aí a Segunda Guerra Mundial. Ainda sobre o nazismo, lembrando, né, que o nazismo vai surgir muito da situação econômica que a Alemanha se encontrava. Então a Alemanha se encontrava em uma situação econômica muito decadente, tá? Tudo isso graças ao tratado, né, eu esqueci o nome do tratado. Tudo isso aí graças ao Tratado de Versalhes, né? O Tratado de Versalhes, ele vai restringir o governo, vai restringir aí o governo alemão, vai restringir o exército, vai fazer com que a Alemanha pague muito dinheiro devido aí
aos débitos da guerra e tal, da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Então a Alemanha tá uma Alemanha assim bastante decadente. O Hitler ele surge, né, para animar o povo alemão, para deixar o povo alemão aí mais confiante, né? A Alemanha se tornar um grande país. Eram essas ideias. As ideias de Hitler se pareciam muito com as ideias de Napoleão, né? Tornar a França uma grande mega nação, dona e senhora de grandes áreas. A ideia do Hitler tinha o mesmo objetivo, tinha a mesma lógica, só que em épocas completamente diferentes, tá bom? O fascismo, bom, o fascismo vai ter como principal líder, né, o Mussolini. Vai acontecer aí na Itália, tá certo? O Mussolini que vai ser aí soldado da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Vai criar aí o partido fascista, vai se tornar líder, vai se tornar também o braço primeiro, né? O braço forte do rei Emanuel, tá certo? Só que aí ele acaba dando um golpe, tá? Porque ele vai para entre as ruas e tal, marcha sobre Roma, né? Onde a população acompanha, os camisas negras também, tá certo? As pessoas gritando o nome de Mussolini. Aí o rei acaba tornando ele primeiro-ministro, só que aí depois ele dá um golpe, né? E acaba tomando o poder, se tornando aí numa ditadura, tornando aí a Itália o fascismo, porque a Itália também vai ser retalhada no Tratado de Versalhes, tá bom? O Mussolini ele vai chegar ao poder em 1922, tá certo? E vai instalar uma ditadura radical e muito violenta, tá? O Mussolini ele tinha uma ideia, né, de força através da violência muito forte, tá bom? Então assim, o fascismo está relacionado a essa questão. O fascismo era um partido, assim como o nazismo era um partido, e começaram crescendo, né? E os seus líderes acabaram se tornando ditadores de ambos os países, né? Da Alemanha e da Itália. E é claro que eles eram muito amigos porque eles comungavam das mesmas ideias, tá certo? Para fortalecer. Um outro assunto que vai cair é a República Velha, também chamada de República da Espada ou República Oligárquica. Professor, elas ocorreram em tempos diferentes, mas se, por exemplo, vier República das Espadas, eu estou me referindo à República Velha. Se vier República Oligárquica, eu também estou me referindo à República Velha. Então, os dois termos estão aí corretíssimos, tá bom? O porquê República da Espada, né? Isso é uma questão, tá certo? Porque foram os militares que assumiram o poder, tá? Então, quando o Brasil se torna aí um Brasil democrático, né? Se torna aí um Brasil república, onde o governante, né, vai ser um presidente e tal, quem vai assumir o poder são dois militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Por essa razão, o nome República da Espada. Por quê? Porque naquela época eles não usavam a bala, e sim usavam a espada como instrumento de guerra, tá certo? Símbolo de guerra, tá bom? República Oligárquica, né? A República da Espada, vocês já sabem que é por conta dos militares e tal. Mas e por que República Oligárquica? Isso aqui é uma outra questão, tá certo? Porque ela foi aí uma república, né, de poucos. Como assim, professora? A palavra oligárquico significa governo de poucos. Nesse caso, o governo estava nas mãos dos coronéis, que eram cafeicultores, tá certo? Cafeicultores que tinham comando na nação. Por quê? Porque eles tinham mais dinheiro do que a galera que estava ali, representando o Estado. Na verdade, eles eram o próprio Estado, tá certo? Então, os coronéis eram os vereadores, os coronéis eram os governadores, os coronéis chegavam a se tornar presidentes, tá bom? Por isso o nome República Oligárquica, tá? Como o Brasil disfarçadamente começou a ser um país aí democrático, onde usava, né, do voto para poder as pessoas assumirem o poder, os coronéis faziam o que? Davam seu jeitinho para que eles vencessem, ou o candidato que eles apoiassem também vencessem, tá? A essa prática foi dado o nome de voto de cabresto, beleza? Por quê? Porque o cabresto ele segura os animais, tá? Ele faz com que os animais só andem pelo caminho que o dono quer, só faça aquilo que o dono quer, tá certo? E era essa a ideia do voto de cabresto, tá?
Por quê? Porque o Brasil ainda era um Brasil muito agrário, mais agrário do que é hoje, tá certo? Muito agrário, essencialmente agrário, e grande parte da população vivia no campo, tá? Então as pessoas não sabiam ler, não sabiam exatamente o que estava acontecendo, e o coronel pegava aquele grupo de pessoas e levavam para votar em quem eles queriam, em quem eles desejavam, tá certo? E essas pessoas tinham que ir, por quê? Porque senão sofria retaliações, podiam ser desempregadas, podiam ser aí mortas, tá? Em contrapartida, os coronéis prometiam aí o quê? Prometiam sei lá, 1000 tijolos ou uma cesta básica ou mesmo um cargo para a filha daquele funcionário, tá certo? Tão dedicado e tal. Então a família todinha votava em quem o coronel quisesse, beleza? Ou simplesmente sem motivo nenhum, mas tinha que votar porque senão acabava indo para o beleléu. Tá certo? Lógico que com isso haviam muitas fraudes eleitorais, né? Por isso que hoje um dos sistemas eleitorais mais seguros está no Brasil, que é o sistema, né, da digital e tal. Nós usamos um sistema eleitoral muito seguro hoje, graças aos grandes fraudes provocados no passado, tá certo? Havia também, né, como característica da República Oligárquica, a política dos governadores, tá certo? O que era a política dos governadores? Eles faziam um acordo entre eles, olha, na próxima eleição nós vamos apoiar fulano de tal. Mas, em contrapartida, na outra eleição que vier, fulano de tal, junto com a galera que apoia ele, vai apoiar quem a gente quiser. Então tinha muito essa política, chamada política do café com leite, tá certo? E houve sim algumas revoltas republicanas, mas nós não vamos trabalhar as revoltas republicanas aqui, porque a gente ainda vai detalhar um pouco melhor ela. Beleza? Enquanto assunto. Tá? Então, a política do café com leite, professora, foi o quê? A política do café com leite foi uma disputa entre o café de São Paulo e o leite de Minas Gerais. Essa aqui é uma imagem do voto de Cabresto, tá certo? O político, que era aí o coronel, tá certo? Aí representado por uma pessoa que levava aí o eleitor, seu funcionário, que só era visto, só era lembrado nos dias de eleição. Algo que se assemelha um pouquinho com o que acontece hoje, né? Mas enfim, ele só era visto no período de eleição, tá certo? Às vezes o coronel nem sabia que tinha aquele empregado lá, mas o empregado se tornava gente, às vezes ganhava roupas, ganhavam perfumes, ganhava um agradinho a mais, né? Um acrescento aí no seu salário e tal, somente para poder ir. Às vezes ganhava até mesmo uma festa no final da eleição, se o coronel ganhasse, tá certo? Então havia várias promessas aí. E esse era o verdadeiro voto de Cabresto. Então, prestar atenção nessas chargezinhas, tá certo? Nessas charges porque possivelmente vai cair, tá? Então, quando você vê uma charge dessa, já saiba que está relacionada à questão do voto de Cabresto, tá certo? Provocado aí né, pelo coronelismo, tá certo? A República Oligárquica. Como eu havia falado, a política do café com leite, né, é a política dos governadores. Isso aqui representa os governadores. Quem vai assumir a presidência da República? Ou era a galera do café de São Paulo, aqui, ó, ou era a galera de Minas Gerais, do leite. Por isso, política do café com leite. Era um acordo que eles tinham. A cada 4 anos, por exemplo, se quem tivesse no mandato agora era São Paulo, nos próximos 4 anos, quem seria eleito era uma pessoa de Minas Gerais. Quando o mandato de Minas Gerais acabasse, quem seria eleito era o candidato de São Paulo. E ficava nessa dobradinha. Por quê? Porque eram, tá certo, e ainda são os maiores colégios eleitorais, tá? Maior quantidade de votos do Brasil vem de São Paulo e de Minas Gerais. E naquela época já era assim, por conta da presença do café. O café fez desenvolver muito a região sudeste, tá certo? E, consequentemente, concentrar muitas pessoas lá. Quando eles começaram a perceber que as pessoas elas valiam votos, elas começaram aí a dar alguma importância a isso, tá certo? Disfarçadamente a democracia, né?
uma democracia bem disfarçada, tá? Então aqui eu vou ter mais uma vez, né, a presença do café com leite para tentar explicar porque essa questão ela vai cair. Foi aí um período onde o Partido Republicano Paulista só haviam dois partidos: Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Um deles assumiu aí a presidência do Brasil, tá certo? Então vai ter uma questão relacionada ao café com leite, ou mais de uma, tá certo? Onde o leite vem de Minas Gerais e o café de São Paulo, tá? Vou perguntar a vocês o porquê dessa política, dessa trocadilho, né? A questão do voto de cabresto, tá bom? Vai ter também aí as características da República Oligárquica, né? Os cafeicultores, a questão aí também do leite, né, o coronelismo, os fraudes eleitorais, a política dos governadores, que vai dar ênfase aí à política do café com leite, tá certo? E esqueçam as revoltas republicanas, porque a gente ainda vai trabalhar ela. O porquê de República da Espada, né, por conta aí da presença dos primeiros presidentes do Brasil, que foram 2 militares, tá certo? Os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, tá certo? A República Velha também pode ser chamada de República da Espada ou República aí oligárquica, os dois termos estão corretos. Vai cair características sobre o fascismo, vai cair características sobre o nazismo, tá certo? Lembrem-se, vai ter uma questão específica sobre essa ideia racista de Hitler, tá? Da raça pura, da raça ariana, beleza? E também vai ter uma questão relacionada aí às características do totalitarismo, beleza? Então, estudem, tá certo? Para vocês aí uma boa verificação de aprendizagem, tá? Vamos ver como é que anda o desempenho de vocês. Eu tenho certeza que os senhores irão tirar daí de letra, tá? Para vocês aí um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho. Fui!